é um método para gaita, né? Um método de gaita do autor, como é que ele chama? Phil Duncan, esse é o autor, né? Bom, e aí tem aqui essa partitura, é uma transcrição de um tema de Brahms. Originalmente não foi composto para gaita, Brahms nunca escreveu para gaita, mas enfim, é uma transcrição que está dentro do método, né? Um repertório para ser estudado na gaita. Então, você pode ver agora que vai aparecer, né? Essa é uma valsa, a valsa graciosa aí do Brahms para gaita. Na, 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 na. Esse é o tema. Na, 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 na. Esse é o tema, tá? E aí, então, nesse sentido, né, o que seria o esperado que o aluno iria começar a ler, se preocupando com o quê? Ele vai bater o olho na fórmula de compasso, vai lá 3 tempos, e vai olhar e vai começar a ler as notas. Não tem nada de errado, mas ele vai ter só essa preocupação, nota e tempo, só. Mas tem muito mais informação aí nessa partitura. De cara, tem já a dinâmica colocada ali por cima, tá vendo? Tem um pezinho ali. Além da dinâmica, tem informações de caráter. Então, logo lá em cima tem uma palavra, tem, aliás, 2 palavras, né? Terneiramente e gracioso, ou seja, ternamente e gracioso. Já é uma indicação do caráter da sua interpretação. Além disso, se você observar lá no final da primeira pauta, tem indicações de mexer no andamento para trazer expressividade. Tem o pouco crescendo, na verdade o pouco crescendo é a indicação de dinâmica, e na segunda pauta está a indicação de andamento, que é o retardando, que está ali, tá vendo? O hit, né? Ritenuto, que vai freando a velocidade e aí volta o a tempo. Tem informações de acompanhamento harmônico com os acordes que estão cifrados, então tem um acompanhamento harmônico ali, tem informações de articulação com as ligaduras, tem muita informação aqui, muita informação. Mas o que o aluno iria se preocupar? Qual é a nota e qual é o tempo que eu toco ela. Tem informações técnicas, que são essas setinhas aí, que é uma questão para condução técnica da gaita, no sentido de que se eu aspiro essa nota ou se eu expiro para produzir ela, enfim, aí é uma questão técnica da gaita. Provavelmente o aluno iria prestar atenção nessa questão, mas ele iria ficar dias e dias para poder lapidar esse repertório e para depois ser capaz de tocar ele como ele deve de fato soar na sua versão final. Não devemos fazer isso, não é dessa forma. Nós precisamos entender que nós temos que pegar uma música, por exemplo, essa partitura, e nós temos que colocar o nosso conhecimento musical, que foi formado por um trabalho intenso nas camadas musicais. Então a gente coloca esse nosso background de conhecimento musical a serviço de colocar já todas essas informações de uma vez. Mas, Daiane, todas as informações de uma vez, já me preocupo com dinâmica, tempo, nota, andamento, caráter, de uma vez? Mas eu não consigo fazer isso. Claro que não, porque isso só acontece se você tiver feito, se você tiver passado por um treinamento onde você desenvolveu a tua habilidade musical, onde essas questões, elas estão formadas internamente, onde você nem precisa botar a mão no instrumento para saber como soa, como seria esse caráter, o que seria conduzir um retardando, como seria fazer isso ou aquilo. Por quê? Porque esse treinamento demanda que você faça isso com o seu corpo, com a sua voz. Você vai usando o seu corpo para ensinar ele a ser expressivo. Se o seu corpo é expressivo, se o seu corpo tem isso, ele projeta para o instrumento. Se você não passou por esse treinamento, você não consegue, você vai ficar fazendo em etapas. Isso é fato. E isso demonstra que você não tem uma habilidade musical formada. Você está cuidando ou você está tendo a oportunidade de aprender apenas sobre a habilidade instrumental, que é uma das camadas. Nós temos outras 4 camadas a serem trabalhadas que formam a nossa habilidade musical, como eu te falei. Rítmica, melódica, harmônica e da musicalidade. É isso
que é dessa forma que eu consegui os melhores resultados com os meus alunos. A partir do momento que eu comecei a entender que tudo tem que passar por um processo de formação, de vivência do corpo e de formar essa habilidade musical, aí sim eu consegui perceber os meus alunos extraindo o melhor possível, entendendo a música, usando a música não apenas como a capacidade de tocar aquele instrumento, mas usar a música como um recurso de expressividade, até compondo, improvisando, desenvolvendo outras habilidades por meio da música, entendendo a música mesmo, não sendo apenas capaz de tocar aquele instrumento. Porque quando a gente é apenas capaz de tocar aquele instrumento e não consegue ter nenhuma outra versatilidade com a música, significa que nós nutrimos a habilidade instrumental, mas não entendemos de música para valer. Não somos capazes de criar uma introdução, de fazer uma nova versão, porque a gente não consegue, a gente é um decifrador de partituras ou de cadências e progressões que fazem tirar rapidinho lá uma música de ouvido. Entende?